O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conseguir um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Nós te pedimos, Espírito Santo, pedimos, vem sobre o nosso coração, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós que participa dessa missa, abre o nosso coração, acalma nossas tempestades interiores, a agitação da nossa mente. Espírito Santo, é sempre uma graça acolher a palavra e fazê-la produzir fruto. Dá-nos essa graça, unida ao nosso esforço humano, que nós sejamos capazes de te escutar, de escutar Deus nessa homilia. E capacita-me também a mim, Espírito Santo, para que eu diga as palavras que o Senhor deseja nesse momento proferir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de Tiago Maior, né? Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Engraçado o nome do pai dele, né? Zebedeu. Veja bem, a primeira leitura é excepcionalmente fantástica, mas em virtude do tempo que não é tão vasto, né? Nós não estamos num acampamento, o padre fez a opção de se ater mais aos enredos peculiares ao Evangelho de Mateus, que parece testemunhar algo até contrário a Tiago no primeiro momento, né? Mas eu vou me deter muito na oração que essa mulher fez, a mãe de Tiago e de João. Não sei se ela era uma idosa, não sei se ela era uma pessoa jovem, mas se você for analisar, ela seguiu o protocolo. Ela chegou, ela se ajoelhou diante de Jesus, Jesus até parou, né? Veja que mulher piedosa, veja que mulher que de fato tem uma reverência. E ela pediu algo para Deus, pediu algo para Jesus. Mas a gente vê que o pedido dela foi bem insensato. Por quê? Porque ela quis usar ali dos privilégios de ser cristã, de ser amiga de Jesus, de ter os discípulos entre o número dos escolhidos de Jesus, para obter benefícios pessoais, né? E Jesus até respondeu depois: olha, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, tem orações que a gente faz que a gente está piamente acreditando que aquilo vai ser o melhor para nós. Aquela pessoa, aquele namoro, aquele emprego, aquele destaque na empresa, aquela promoção. A gente está acreditando piamente que aquilo vai ser bom.
Mas Deus às vezes pergunta, você tem certeza? Por quê? Porque Deus vê mais longe. Ele vê as consequências, né? Santa Teresa d'Ávila dizia que se Deus atendesse certas orações que a gente faz, seria uma alma mais no inferno e uma alma menos no céu, né? Porque Deus nos conhece. Ele conhece a tua história, conhece o teu temperamento, conhece o que vai te fazer bem e conhece o que vai te fazer mal. Então a gente precisa pedir, sim, claro, mas sempre pedir em Jesus. Faça-se, ó Pai, a tua vontade, como Jesus pedia, né? Mas enfim, eu vou me deter nessa mãe, eu vou refletir um pouco sobre a mãe de Tiago, que hoje nós celebramos, e consequentemente de João. Você vê que no versículo 21, depois de seguir todo o protocolo, se ajoelhar, mostrar profunda reverência, Jesus falou, pode dizer o que você quer, filha? Olha o que ela disse. Olha o verbo, hein? Manda que esses meus filhos se sentem ao teu lado. Uma à tua direita, outra à tua esquerda no seu trono. Manda. Olha só, filho querido, filha querida, ela estava dando uma ordem a Deus. Acho que Jesus deve ter ficado, pelo que me parece as escrituras, Jesus tinha um bom humor, né? Com certeza. Ele deve ter tido uma vontade de rir. Manda. Olha, porque eu digo para você, pior do que mulher mandona, mulher general, é só o capeta de bigode. Como dizem por aí, né? Chegou dando ordem em Jesus. Mas isso é interessante a gente refletir sobre isso com profundidade. Porque isso mostra a tendência que muitas pessoas têm de querer controlar Deus. É o mesmo que aconteceu com o povo que saiu do Egito e que ficou no deserto com Moisés para conquistar a Terra Santa. Moisés subiu até o Monte Sinai, ficou 40 dias lá e 40 noites rezando, falando com Deus, e lá Deus lhe deu as tábuas da lei, dos mandamentos, e o povo se impacientou porque aquele Deus era muito misterioso. E o que eles fizeram? Não, vamos construir um bezerro de ouro aqui mesmo, pelo menos a gente está vendo esse Deus, a gente vai tocar nele, né? A grande idolatria do povo, o pecado condenadíssimo em todo o Antigo Testamento. Vamos fazer esse Deus aqui que a gente controla ele, vamos dizer que foi ele que nos tirou do Egito. Ou seja, eles não estavam nem negando que Deus existia, mas eles queriam criar um Deus à sua própria imagem e semelhança. Um Deus que eles pudessem manipular, um Deus que eles pudessem controlar, um Deus que fizessem tudo à vontade deles. Mas esse não é o Deus verdadeiro, não é o Deus que Jesus revelou, sabe? É interessante como nós temos a pretensão, tem tanta gente que diz, que acha que a igreja tem que ser de um jeito, que o Papa tem que ser de um jeito, que a outra pessoa tem que ser do jeito que eu penso, e que até Deus tem que ser do jeito que eu penso, né? Tem pessoas que têm a pretensão, consciente ou inconscientemente, de dizer para Deus, olha Deus, se o Senhor seguisse o meu conselho, o mundo seria melhor. Que petulância, né, gente? Que pretensão do ser humano de querer controlar Deus. Olha, eu digo para você, Deus não vai ser controlado por você. Deus não se deixa controlar por novena, por medalha. Deus não se deixa controlar pelo dízimo que você dá. Deus não se deixa controlar pela oraçãozinha que você está fazendo. Tem que fazer sim, mas Deus é Deus. Ninguém manda em Deus. Ninguém ordena o que Deus tem que fazer. Mas olha só, às vezes a gente diz, tem que ser assim a igreja. Quem diz que tem que ser assim? Você é Deus por acaso? Deus vê o todo, você vê uma parte. Padre, a igreja é ruim. Talvez você teve dificuldades na tua paróquia, que é um cisco diante do mundo que é a igreja. Não defina a igreja por causa de um problema que você viveu com um padre ou com uma paróquia. A igreja é muito mais. A igreja é o corpo místico de Cristo, né? Às vezes a gente acha que a igreja tem que ser assim. A gente acha que o outro tem que ser assim. Quanta gente pedindo a conversão do marido, do filho, não para ele ser o que Deus quer, mas para ele ser o que eu quero. Quanta gente pede a conversão do filho, não para o filho ser o que Deus sonhou, mas para ser o que eu penso que ele tem que ser. Essa mulher aqui, essa mãe, ela está revelando uma tendência que a gente tem, não é? Quantas mães, com todo respeito e carinho, digo, mas com firmeza de sacerdote, que é pai na fé. Quantas mães
insensatas, sem discernimento, que acabam cometendo esse mesmo erro aqui da mãe de Tiago e João, nessa passagem. Depois, com certeza, ela foi purificada ao longo do processo do seguimento de Cristo, mais próxima ali, né? Mas qual que é esse erro? De querer manipular o filho e projetar tudo no filho. Projetar as frustrações dela, mãe, pai, né? Eu projeto no filho, eu quero que ele seja tudo que eu não fui. Eu quero que ele tenha tudo que eu não tive. O menino nem nasceu, ele já tem uma carga de expectativa tão grande sobre ele. Ele vai ter que passar em tal curso, ele vai ter que estudar em tal faculdade, ele vai ter que ser uma pessoa assim, assado. Às vezes, o sonho de Deus para o teu filho, o desenho da graça de Deus para o seu filho é diferente, não é o que você pensou, sabe? Mas tem tanta mãe que manipula, mãe mandona, mãe autoritária, pai autoritário. E eu escrevi isso no meu livro Curar e Restaurar o Masculino, um livro de cura interior para os homens que eu lancei há pouco tempo, que como que uma mãe autoritária, mandona, que promove a dependência afetiva, prejudica demais o filho, sobretudo os relacionamentos do filho, o futuro. Quantos casamentos sendo destruídos por causa de mães mandonas autoritárias, que não entende que o filho casou, que ele tem uma esposa, mas começa a mandar na nora, mandar no filho, atrapalhar o casamento do filho. Mãe, se coloque no seu lugar. Pai, se coloque no seu lugar. Com carinho, o padre diz, mas com firmeza. Você precisa se colocar no seu lugar. Você não é indispensável. O filho, na verdade, é mais de Deus do que teu. Eu costumo dizer que quando uma mãe perde um filho, ela não tem que dizer eu perdi o filho, ela tem que dizer eu devolvi o meu filho para Deus, porque foi Deus que deu e hoje ele está com Deus novamente. Sabe? Claro, a gente tem que amar, tem que educar. Uma coisa é quando o filho é criança, uma coisa é quando o filho é adolescente. Tem que ter uma educação mais perto, tem que colocar limite. Mas depois que o filho é adulto, mãe e pai, o relacionamento precisa mudar. Não é mais um relacionamento de dependência, de imposição, de mandar. É um relacionamento de amizade, de diálogo, de parceria, mas empurra o menino para aquele caminho com as próprias pernas. Quantas mães mandonas, insensatas, que projetam tudo no filho. Gente, eu já atendi muitos filhos com problemas intensos de ansiedade, sobretudo filhos únicos. Eu escrevi um livro sobre ansiedade, trabalho muito esse tema, estudo bastante sobre ele. Eu atendi muitos jovens que nasceram já com uma expectativa, uma carga de expectativa, sobretudo filhos únicos, tão grandes sobre eles. Porque às vezes a mãe teve o filho mais velho, ali perto dos, com todo respeito, mas perto dos 40, e projetou e sonhou, e o filho já nasce com uma carga de expectativa que ele tem que estar sempre naquela caixinha. E o menino, inconscientemente, querendo corresponder, começa a entrar nesse surto de ansiedade. Transtornos obsessivos compulsivos, manias, fobias, a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Porque às vezes a mãe e o pai projetam demais. Olha, talvez o teu filho não esteja sendo o que você queria, mas entrega para Deus, aconselha, reza, luta por ele, mas diga para o Senhor, faça-se a sua vontade. Talvez Deus não criou o teu filho para seguir os mesmos passos seus. Talvez Deus deu a ele uma outra visão, uma outra perspectiva de vida. Talvez Deus o criou para outra missão. E você precisa saber, pouco a pouco, se libertar do apego, o que é natural. Mas quando chega a fase da juventude, da vida adulta, ele é nocivo demais. Sobretudo se o teu filho casou, deixa de atrapalhar a sua nora, pelo amor de Deus. Ela tem que construir. Padre, mas ela está errando. Você não errou para construir o seu casamento? Você não errou para educar os seus filhos? Ela tem o direito de errar, ela tem o direito de tentar, ela tem o direito de ser diferente de você. Padre, mas eu ajudo financeiramente. Não é porque você ajuda a sua nora e o seu filho financeiramente que eles têm que ser seus escravos. Ao contrário, ajuda de bom coração, não para manipular e para torná-los dependentes de você. Olha só, essa mulher, ela está revelando um problema de foco, com o qual todos nós nascemos, essa mãe de Tiago. Em virtude do pecado original, das consequências, como dizia Santo Agostinho, do pecado original que permanece em nós, todos nós nascemos com um problema de foco. Qual é esse problema de foco? Acreditando que quem tem que estar no trono somos nós. Acreditando que nós somos deuses. Ou seja, é a minha vontade, eu sei o que é melhor para a igreja, eu sei o que é melhor para a minha família, sempre. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Quem disse que você sabe?
Sabe? A gente tem que ser mais humilde, gente, e deixar de querer controlar Deus. Sabe? Por isso que a imprevisibilidade, a incerteza nos machuca tanto. Sabe? Num tempo como esse, de pandemia de coronavírus, Covid-19, por isso que muitas pessoas estão surtando emocionalmente, psicologicamente, por isso que muitas pessoas estão em frangalhos. Você sabia que eu vi uma pesquisa há pouco tempo que 40% da população brasileira está sofrendo de insônia durante essa pandemia? Você sabe por que a gente sofre tanto com a incerteza, com a imprevisibilidade? Porque no fundo, a gente quer ter segurança, a gente quer controlar Deus e a vida. Mas olha, a vida é imprevisível, sim. A vida é composta por incertezas, sim. E você não vai manipular nem domesticar o futuro, o sagrado. Esse é o pecado da idolatria, que está condenado na Bíblia, de pessoas que vão buscar ler agouros, ler o futuro, saber ler mão. Está condenado na Bíblia, por quê? Porque o futuro a Deus pertence. Tem que ter humildade diante do mistério, não dá para manipular, sabe? Tem que ter humildade. E muitas vezes essa angústia diante da incerteza e da imprevisibilidade do nosso tempo revelam que no fundo a gente ainda não confia em Deus o bastante. A gente não entendeu que Ele nos ama e cuida de nós e que a nossa vida está nas palmas da mão dEle. Na palma da mão de Deus, filho, filha, a sua vida está, a sua família está. Nas palmas da mão dEle. E não adianta você querer controlar, porque tem coisas que não dá para controlar. Você não vai botar um cabresto no teu marido, no teu filho. Padre, mas ele está errando. Eu sei, filho, é difícil, reza por ele. Mas você não é Deus. Tenha humildade diante daquilo que você não entende. Às vezes, diante do sofrimento, a gente se torna juiz de Deus e começa a declarar, ele é culpado. Filho, tenha humildade diante do mistério. Sabia que esses dias eu vi uma pesquisa que provava cientificamente, vou dizer por que eu estou falando dessa pesquisa já, que o ambiente geográfico e geológico no qual nós fomos criados, nascemos, interfere demais na construção da nossa personalidade como pessoas. Explico. Uma pessoa que cresceu em cima de um monte, num lugar amplo, ela tem uma visão mais vasta da vida. Ela consegue perceber a amplitude das coisas. Ela consegue ver a vida com mais, amplitude, abarcando mais realidades. E essa pesquisa mostrava que uma pessoa que nasceu em um vale, por exemplo, um lugar pequeno, um cubículo, fechado, um buraco, um vale, ela tem uma visão limitada das coisas. Ela tem uma visão reduzida, reducionista. A gente é afetado pelo ambiente. Você sabia? E interessante que a gente precisa entender, como disse o livro do profeta Isaías, capítulo 55, não me recordo o versículo, diz assim: assim como o céu está distante da terra, assim os meus pensamentos estão distantes dos vossos, diz o Senhor. Ou seja, Deus está em cima do monte. Deus vê de uma perspectiva que eu e você não enxergamos. E nós estamos no vale da vida humana, terrena, limitada, finita, de criaturas. É a condição criatural, a criaturalidade que nos envolve. Nós somos criaturas, não somos criadores. Como eu disse, Deus vê de cima do vale. Deus vê de cima do monte, desculpa. Nós vemos do vale dos nossos pecados, da nossa fragilidade, da nossa sede insensata de ter segurança. Deus vê além. Ele está em cima do monte. Então quando você julga uma pessoa, por isso que julgar é um pecado grave. Porque a Bíblia diz, só Deus é juiz. Padre, mas eu estou vendo que está errado. Calma, você está vendo tudo? Quem vai julgar é Deus. Talvez uma pessoa que está aparentemente pecando vá para o céu e você não, porque você conhece aspectos da verdade que ela não conhece. Você recebeu curas que ela não recebeu. Então deixa o julgamento para Deus. Padre, corrigir é um ato de misericórdia. Então começa corrigindo a você mesmo. A gente tem uma mania de querer corrigir todo mundo, né? Por que você não corrige você mesmo? Por que eu não corrijo a mim mesmo em primeiro lugar, né? Mas essa mania, eu vou corrigir, eu vou colocar o outro no lugar. Entra você no seu lugar, que você já vai estar fazendo a vontade de Deus, né? Deus vê do monte, nós estamos no vale. Você sabia que a gente tem que confiar em Deus
e entender que ele vê mais longe. É como um pai corrigindo um filho. Eu tenho agora um sobrinho, que está lá no Paraná, minha família é do Paraná, está com 2 anos e 1 mês e meio, se eu não me engano, 2 anos e 1 mês. E é interessante você ver isso na criança, quando o pai tem que corrigir, ou a mãe, ou o tio. A criança, o mundo dela é muito pequeno, não tem amplitude, é muito reduzido. Ela vê as coisas ali, por exemplo, ela vê essa flor bonita, se os cinegrafistas depois puderem enfatizar essa flor aqui que está dentro do altar, ela vê essa flor bonita, ela quer mexer, o mundo dela é tudo que está embaixo, e ela vê tudo que está em cima como muito alto, muito amplo, né? E às vezes a criança ela quer o prazer imediato, o benefício instantâneo. Só que o pai, ele viveu mais, ele vê mais longe, ele está pensando no futuro da criança, no benefício a longo prazo. E às vezes a criancinha vê uma tomada, parece que tomada brilha para a criança. É ou não é verdade? Eu vejo meu sobrinho lá na casa dos meus pais, da minha irmã. Eles querem meter o dedo na tomada. Graças a Deus hoje tem aqueles protetores de tomada, né? Mas às vezes a minha irmã, meu cunhado, chegava e dava um tapinha na mão dele, para ele aprender que ele não pode colocar a mão na tomada antes de colocar ali o protetor, né? Dizia, não, Marcelo, você não pode. Mas a criança, ela quer. Ah, meu pai é ruim. Talvez a criança até se revolte nos sentimentos pueris dela ali, de criança, né? Meu pai não me dá nada que eu quero. Eu queria colocar a mão ali, ele não me entende. Isso era o certo para mim, agora era colocar a mão ali. Mas o pai sabe que se a criança coloca o dedo na tomada, ela vai tomar um choque, vai morrer. Deus às vezes é assim comigo e com você. Você está querendo uma coisa que você acha que é o melhor. Mas Deus sabe que você vai levar um choque e morrer através daquilo, se Ele te der. Então tem coisas que não são perdas, são livramentos. São livramentos. E olha só, a gente precisa ter humildade e obediência diante de Deus, diante do mistério da vida. Eu percebo que hoje em dia as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Deus está virando um amigão legal, que sempre é bom. Ele é bom, mas Ele é Deus. Ele é o Senhor da vida e da morte. É preciso ter temor de Deus, respeitar Deus. Temor não é medo, mas é esse respeito profundo. Deus sabe o que é melhor para você, para a tua família. Padre, eu estou sofrendo. Então aprenda a confiar mais em Deus, faz o teu possível e deixa o que não depende de você nas mãos de Deus, que você vai sofrer menos. Você vai ter menos ansiedade. A tua vida, se o cinegrafista puder fechar aqui para mim, olha o tamanhozinho da mão do Padre. O Padre tem uma mão grande, mas a de Deus é milhares de vezes maiores que a minha. A tua vida está na mão de Deus. Na mão de Deus. Tudo que você está vivendo hoje. Padre, mas eu estou sozinho. Padre, eu estou em depressão. Padre, eu estou devendo. Sua vida está na mão de Deus. Confia. Tenha humildade diante do mistério. E tenha certeza que Deus ama você. Deus ama você. E tudo Ele vai tirar um bem maior. De tudo. Ele se preocupa não só com os benefícios dessa terra, não só com dinheiro, fama, poder. Ele se preocupa com a sua salvação eterna. Por isso que a leitura de hoje, a primeira leitura, dizia que às vezes a morte de Cristo opera em nós para que nós tenhamos a vida de Cristo. Através dos sofrimentos, da doença, do câncer, Deus está purificando você. Porque Ele tem para você salvação eterna, não só benefício nessa terra. Confia. A tua vida, a tua situação está na mão de Deus. Ele é teu Pai. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado por essa palavra, por essa exortação. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós agora o teu Espírito Santo, dando-nos a graça de entender essa palavra, essa reflexão que eu aqui realizei. Pai, em nome de Jesus, derrama agora sobre nós o teu amor, o teu Espírito Santo. Dá-nos o entendimento do que ouvimos aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, desarma as nossas resistências. Nós queremos muitas vezes que o Senhor caiba na nossa lógica mesquinha, pequena, limitada, mas a sua lógica é perfeita, Pai. Faz-nos abrir mão das nossas resistências, egoísmos, teimosias. Faz-nos confiar em Ti, mesmo sem entender que nós confiemos no Teu amor. Liberta-nos dessa sede de segurança, que nós vivamos, mesmo sem ter seguranças humanas, abandonados no Teu amor a cada dia, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, Pai. Cura-nos dessa mania de querer controlar a vida, o Senhor. Dá-nos abandono, confiança filial, obediência. O Senhor nos ama. A nossa vida está nas Tuas mãos. Nós escolhemos entregar nossa família, nossas dores, nossos limites a Ti, Pai.
Em nome de Jesus, cuida de nós, fortalece a nossa fé, liberta-nos do apego ao que já passou, faz-nos nos abrir para que o Senhor nos conduza, porque o Senhor vê da montanha e nós estamos no vale dos nossos pecados, da nossa condição de criaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Quero me submeter, quero conhecer teus planos.